Sup guys, here's teacher Elena and I'm here with you today to help you to improve your English. Então, salve galera, meu nome é Helena e eu tô aqui pra gente desenrolar no inglês hoje. Então, vamos começar a aula de hoje. Vou colocar aqui na apresentação, foi. E um spoiler. Então vamos começar aqui. Who's he? Quem é ele? Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Analisem essa foto. Pensem sobre quem é esse homem e algumas características que vocês conseguem ver assim, na aparência dele ou outras que vocês conhecem dele já, quem conhecer. Então, para começar, his name is Tupac. Tupac, como vocês quiserem fazer a pronúncia. E algumas características que eu pensei e escrevi aqui foi he's young, então ele é jovem, menor. He's black, aqui eu tô falando de uma característica da cor dele. He's famous, então o nome é bem reconhecido, ele é famoso, palavra igualzinha do português praticamente. E he's American. Pesquisando um pouco mais sobre ele, a gente descobre que ele nasceu nos Estados Unidos. Não vamos entrar nisso de americano todos somos, porque nascemos no continente americano, ele é um estadunidense, que em inglês a palavra continua sendo essa. Então, essas foram as 4 características dele que eu coloquei. E se vocês conseguirem pensar em mais alguma, aqui em cima está a estrutura. Lembra do he, que vocês viram na aula da professora, da teacher Luisa. Então, ele é um homem, se identifica como homem. Então, he. O is, que é o é, uma das formas do verbo to be, que acompanha a gente por bastante tempo no inglês, com certeza vocês sabem. Então, he is, e aí vocês colocam a característica que vocês pensarem. Já tem a estrutura aí. Então, vamos lá. Estou falando de definição, de característica. Na aula do teacher Jorge, vocês já tiveram uma prévia disso. Então, como chama essa classe de palavras que define e caracteriza outras? Com certeza vocês falaram adjectives, então acertaram. E essas 4 palavrinhas aqui sublinhadas, que aqui estão em negrito, young, black, famous and American, se definem como adjectives. Aqui, pertinho da minha foto, tá a definição do Cambridge Dictionary. Muito bom também, se vocês estiverem com um pacote de dados legal ou Wi-Fi, cliquem nessa foto e aí vocês já vão ser direcionados para esse site do dicionário. Aqui é um print, então se vocês clicarem aqui no megafone, vocês conseguem ouvir a pronúncia, tem alguns exemplos de uso, é um site ótimo. Mas vamos lá, falando de novo sobre os adjectives. A gente viu que ele é um homem, então é he. Posso falar he is e essas 4 palavras. E se eu quisesse falar sobre alguém que se identifica no feminino? Lembram qual que é o pronome para mulher? É o she. Posso falar she is young, she's black, she's famous, she's American? Posso. Se eu estiver falando de 2 pessoas, posso falar eles são, em inglês, é aquele último ali, they are. Posso falar they are young, they are black, they are famous, they are American? Posso também. Então, a gente viu que os adjectives eles não mudam em gênero, né, no masculino para o feminino, e nem em número, do plural para o singular. Então, eles vão continuar dessa mesma forma. O que muda vai ser o pronome e, algumas vezes, a forma do verbo que a gente está usando. Beleza? Simples, né? Então, vamos explorar mais um pouquinho sobre esses adjectives. Aqui são alguns que vão definir as nossas physical characteristics about our body, o nosso corpo.
Então, eu posso falar que esse bonequinho é thin or slim. Olhando aí a fotinho dele, a gente vê o que é thin or slim. Medium build, também consegue ver. Medium, athletic, muscular. A gente consegue ver também um bonequinho de academia. E overweight, um pouco acima do peso. Outras coisas que a gente pode falar sobre o tamanho. Alguém pode ser short or tall. Ok? Simples, fechou. Se precisar, pausa o vídeo, olha de novo. Então, além das características do nosso body, temos as physical characteristics about our beauty. Então, sobre essa deusa aqui, que a gente pode falar dela. Olha ali a estrutura de novo em negrito. Então, she is a beautiful woman. Angela Davis is beautiful. Posso usar o mesmo? Posso. E todos esses outros. She's gorgeous, elegant, good looking, pretty, marvelous, wonderful, cute and lovely. Então, outra coisa que a gente já viu sobre a estrutura. Qual que é nessa primeira frase? She is a nanana woman. Qual é o noun, o substantivo? É woman, que significa mulher, certo? Então, o adjective, ele sempre vem antes do nome, do noun, do substantivo e depois do verbo. No nosso caso, o verbo to be. Angela Davis is wonderful. And wonderful woman. Ok? No problem. Very simple, right? E depois, saindo dessa maravilhosa, temos os outros adjectives que não são tão positivos assim. Então, ugly, plain, monstrous, repugnant, homely and horrible. Quem que vocês pensaram ouvindo tudo isso? E ali tem a estrutura ali embaixo. Isso mesmo. Não ia colocar a foto em si para não deixar nossa aula ruim. E da mesma forma que a estrutura. Onde está o espacinho, substitui por uma dessas palavras. Depois do verbo e antes do noun, antes do substantivo, é onde a gente vai colocar o nosso adjective. Agora, adjectives mais importantes, né, do que só a nossa aparência. São os character and personality adjectives. Então, retomando lá a Angela Davis, que a gente só falou da aparência dela. Então, o que mais que a gente pode falar? Angela Davis is intelligent, for sure. She is self-confident, ali em cima, tem a confiança nela. She is generous, generosa, com certeza também. Então, vão lendo essas frasezinhas quando vocês tiverem mais tempo também. E se não entender a palavra, olha a fotinho, se não pesquisa lá no nosso dicionário, manda pra gente. Mas com certeza vocês vão saber, igual ali, o primeiro, o menininho loiro. Ele tá com o livro na mão, deve estar quase para ir fazer uma prova, tá suando, e quem não fica anxious numa situação dessa? Então, com certeza vocês vão entender do que se trata. E tem um vocabulário legal aqui também, pra gente pegar mais o idioma. Então, agora que a gente já viu mais sobre a estrutura, lembra? Antes do noun, antes do substantivo, depois do verbo to be. Vamos ver essas frases num uso cotidiano. Com certeza vocês já ouviram essa música, principalmente se vocês têm TikTok. Não vou entrar nisso também, se é uma música boa, se a cantora é boa. Vamos pegar esse trechinho da letra, que é sobre a nossa aula de hoje. Então, ó, vocês viram? Ela colocou aqui o I am numa forma abreviada. Savage
classy, bougie, wretched, sassy, moody, nasty. Então, nesse trechinho só, ela já usou 7 adjectives descrevendo ela mesma, vocês viram? Depois do pronome, o nosso querido verbo to be e os adjectives. Então, já entra ali para adicionar ao vocabulário do slide anterior. E esse daqui um pouquinho melhor ainda, porque ela está falando na gíria. Então, aprender inglês ouvindo música e séries é sempre importante também. E agora o segundo exemplo de uso que eu quero passar é dessa menininha e tem a ver com uma atividade que, se vocês puderem, vai ser ótimo fazer. Vamos ouvir. Então, vocês viram? Perguntaram sobre a personalidade dela e ela respondeu usando 3 adjectives. E isso é o que eu quero que vocês façam também, se der, se tiver com a internet legal no dia, se quiser treinar. Vocês vão entrar nesse site aqui, que é o do Padlet. Eu já deixei aberto. Tá? E vocês vão clicar aqui no maisinho para escrever e vocês vão descrever vocês mesmos usando 3 adjectives. Eu já comecei aqui, ó. I am talkative. I like to talk. I am friendly. Lembra o que é friend? E I'm beautiful. Ok. Então, gente, essa foi a aula de hoje sobre os adjectives. Espero que vocês tenham entendido. Se foi tudo certo, treina aqui se quiser. Se não, se ficou alguma dúvida, procura a gente nas redes sociais que aparece no final do vídeo, no grupo de WhatsApp, no Instagram, Facebook. E é nóis!